Aleluias, glória a Deus. Queridos, você mulher, segura a mão dessa mulher que está aí ao seu lado, um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. O combustível do crente é a oração. O crente que não ora, ele fica no meio do caminho. E os seus, a sua família, a palavra do Senhor diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que todos vocês que estão aqui querem que a sua família conheça esse Deus tremendo, amém? Começa a orar por essa irmã que está ao seu lado. Chama a presença do Senhor. Adore o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Ora, 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 ora. Chama a presença do Senhor. O nome de Jesus, a cura nesse nome. No nome de Jesus, a cura, a salvação, a libertação. Ó Deus, nós oramos no nome de Jesus pelas famílias. Que a graça, que o favor do Senhor venha nesta noite sobre as nossas vidas. Porque há poder no nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. Porque há poder nesse nome que cura, que traz salvação, que traz libertação. Nós oramos nessa noite para as famílias representadas aqui, Senhor. Para que haja um mover do Senhor. Para que essas famílias sejam curadas. Curadas, Senhor, no físico, curada no emocional. Deus, no nome de Jesus, traz restauração. Declaramos no nome de Jesus o agir do Senhor. Toda obra de macumbaria, tudo aquilo, ó Deus, que não provém do Senhor, todo levante das trevas, toda obra de Satanás levantado para destruir as famílias nesse tempo, nós lançamos por terra na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, chamamos a tua presença para as famílias. Famílias que têm brigado, que têm tido intrigas, confusões, que caiam por terra agora no nome de Jesus. No nome de Jesus, o espírito de alcoolismo, que caia por terra agora no nome de Jesus. No nome de Jesus, todos os usuários de drogas das famílias, que sejam libertos na autoridade do nome de Jesus. Declaramos a presença do Senhor, declaramos a cura do Senhor, declaramos a salvação, porque há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Profetizamos sobre cada família aqui representada. Todas elas se renderão ao Senhor, clamarão e confessarão que só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o Senhor e não há outro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Oh, aleluia. A presença, Deus. Aleluia. Querido, podeis assentar. Deus é tremendo. Há poder na oração, amém? Vocês creem que há poder na oração? Então não pare de orar, porque quando nós oramos, o inimigo tem que fugir, ele não pode resistir, amém? Não fique calado, não fique com a sua boca calada. Pode assentar, queridos, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Deus é bom. Eu queria compartilhar um pequeno trecho do nosso querido pastor Márcio Valadão, que ele fala sobre a intercessão. Esse texto foi da semana passada. A intercessão é a chave que move a mão de Deus. E o papel da intercessão é exaltado em toda a vida. Paulo disse que essa é a prática que deve ocupar sempre o primeiro lugar em importância na vida da igreja. O intercessor é aquele que levanta as mãos para Deus e diz: Senhor, me coloco diante de ti para lutar em favor desta pessoa, por esta família. Senhor, me coloco diante de ti para lutar por esta pessoa enferma, batalhando para que vitória venha sobre o derrotado. Estou disposto a apresentar a minha vida, a minha fé como argumento para que possas trazer o teu favor e a expressão da tua misericórdia. O intercessor
tem humildade, mas com ousadia luta em favor do seu semelhante. Podemos ver nas Escrituras que a necessidade do intercessor é várias vezes citada. Deus é um ser tão grande, bom, maravilhoso, santo, justo, mas Ele permite que passemos por situações que exigem uma resposta. Podemos observar na Bíblia que Deus busca poucas coisas. Ele busca adoradores e intercessores. O ministério de intercessão não é simplesmente algumas horas de oração. É mais do que isso e temos que colocar em prática. O bom intercessor busca a glória do Senhor e não a sua própria glória. Sabemos que Satanás tem desenvolvido estratégia contra o povo de Deus. As ciladas são constantes e uma maneira de Deus nos livrar delas é por meio da intercessão, nos levando a orar, desfazendo todos os laços. Deus se importa com você e tem o melhor para a sua vida. E a vontade do Senhor é que cada um dos seus filhos seja um intercessor. Aleluia! Glória a Deus! Desde a inauguração da igreja, nós temos orado para que Deus levante intercessores. Porque uma igreja que tem intercessor é uma igreja forte. Amém? Nós temos que enfrentar as coisas de Deus. É de uma forma espiritual. Então nós precisamos de intercessor. E graças a Deus, Deus tem levantado pessoas para esse ministério. Amém? E nessa noite nós queremos orar e apresentar a igreja. Quero chamar a Rosângela. Quero chamar também a Nilza. Tinha a pastora Lucy, ela não está, não veio, mas nós queremos chamá-las. Glória a Deus. Queridos, esses dias elas iniciaram, hoje nós estamos oficializando, mas elas já estavam orando. Orando pela sua vida, orando pela sua casa, orando pela nossa cidade, orando pelo bairro, orando pela nossa nação, para que a glória do Senhor venha, para que as pessoas se rendam ao Senhor, amém? E somos tão gratos pela vida dela, porque através dela muitos outros virão, muitas outras virão. Quer falar um pouquinho, Rô? A graça e a paz, amados. Eu queria lembrar a todos nós um versículo da palavra de Deus que está lá em Ezequiel, capítulo 22, do 29 ao 31, que diz assim: contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. E aí no versículo 31, o Senhor diz: por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Forte, né, amados? É muito forte. E o Senhor tem trazido esse desconforto no nosso coração, no coração do povo dele. O Senhor tem levantado vidas para orar, para interceder, para clamar, para chorar por essa nação. O povo dele, ele conclama ao povo que é dele. Ele não está pedindo isso para aqueles que estão lá fora perdidos, que ainda não conhecem o Senhor como nós já o conhecemos. Essa palavra é para o povo dele, para o povo que ele já salvou, para o povo que ele já redimiu, para o povo que tem conhecido a palavra dele. Os nossos pastores têm se rendido à presença de Deus, buscando uma palavra para trazer para as nossas vidas, e para trazer o ensino, trazer tantas coisas lindas que o Senhor tem para cada um de nós. E Ele tem promessas lindas, Ele tem bênçãos lindas, Ele tem cura, Ele tem libertação, Ele tem
coisas maravilhosas para que você seja bem-sucedido em todos os seus caminhos. Amém? Somos bem-sucedidos, sim ou não? Amém? Estamos com vida. A cada dia o Senhor sopra fôlego de vida sobre nós. Força para vencermos o dia, os desafios e tudo mais. Mas Ele escolhe aqueles que Ele deseja para determinadas tarefas. Mas como assim falou o pastor Márcio, a pastora Eliane trouxe aqui, dizendo que o chamado da intercessão e a oração não são somente para alguns. Todos nós temos o chamado para orar e interceder uns pelos outros, interceder pela nossa nação, interceder pela igreja do Senhor, interceder pelas IBLs que estão sendo implantadas agora nos bairros, e aqui no Estoril não é diferente, amados. Então assim, eu, a Nilza, tem a pastora Luci, que hoje não está aqui conosco, né? Mas nós estamos também representando ela. E eu quero também, se a pastora me permite chamar, os que já estão aderidos a nós. Glória a Deus! A um povo que já se levantou com muita alegria no coração. E eu quero chamar aqui à frente. Vem aqui, por favor. A Fátima, não sei se está aí. O Sebastião, o irmão Sebastião, está aí? Não sei se está. A Cida. A Gilza, Anderson e Dani, a Denise. Oh, glórias ao Senhor nosso Deus. Esses aplausos é para o Senhor. Por isso, querido, pode aplaudir mesmo, porque foi o Senhor que levantou-nos para interceder e orar. A Adriana, a Kelly, Luzinete, Érica, Glorinha, Rosângela, a minha xará, glória a Deus. Queridos, mesmo que não estejam todos aqui nesta hora, eu quero chamar meu amado esposo aqui também, porque ele faz parte de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Porque somos um em Cristo. Somos um. E assim como eu o sustento, Ele me sustenta também. E esse grupo que aqui está, nós queremos louvar o Senhor. Quero chamar o pastor Walter aqui também, o pastor José Auxiliador, porque não tem como, viu? Não tem como. Homens especiais de Deus que o Senhor levantou para estar aqui com vocês, conosco, amados. Nós estamos juntos, nós somos um em Cristo. Nós todos fazemos parte do corpo de Cristo. Você não está isolado, você não está sozinho. E esse amor que está no nosso coração, os nossos pastores têm falado, você família que tem visitado o Estoril, não está sozinho, porque estamos em oração por cada vida que aqui está, por cada família que o Senhor tem trazido a este lugar. Este bairro está sendo cercado pelos anjos do Senhor, e aqui o Senhor tem levantado guerreiros e guerreiras de oração, para que possamos sustentar a obra grandiosa que o Senhor está fazendo em toda a região metropolitana de Belo Horizonte, em toda Belo Horizonte, em toda a igreja da Batista da Lagoinha que está sendo erguida, levantada e apresentada diante do Senhor. O Pai tem levantado homens e mulheres, por isso que você tem um coração disposto. É um coração disposto que o Senhor precisa. Não pense nas dificuldades que você vai enfrentar. Não pense em nada, ai, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Você tem dons dentro de você que o próprio Deus já trouxe desde do seu nascimento. Desde o dia que você nasceu, o Senhor, no ventre da tua mãe, já te conhecia e já te chamava pelo nome. Então você é importante para todo esse pessoal que aqui está. Todas essas vidas que aqui estão dependem de vocês. Assim como nós queremos depender uns dos outros para orarmos e intercedermos a Deus.
por tantos motivos que temos, não é verdade? E Deus vai fazer, está fazendo, e vai fazer muito mais, se nós nos mantivermos unidos, amados. Você tem que dispor o teu coração e dizer: Deus, conta comigo. O Senhor disse aqui que Ele buscou um só que estivesse na brecha, e Ele não encontrou. Agora Ele encontrou, aleluia! Uhul! Que você se coloque de pé e possa se colocar à disposição desse Deus. Não é a placa da igreja. Nós não estamos pedindo para você ajudar a Igreja Batista do Estoril aqui, não. Nós não estamos pedindo para você ajudar a Igreja Batista da Lagoinha em qualquer outro bairro da região. Nós estamos pedindo para você dispor o seu coração para o Senhor, por causa do amor dele que te alcançou. Sirva ao Senhor com alegria. Sirva o Senhor com alegria. Disponha-se, querido. Pode chegar e falar: olha, querido, eu não sei fazer nada, mas eu estou aqui. Não é? É isso que Deus quer. Ele nos chama assim. Dê um primeiro passo de fé. Dê um primeiro passo de fé. Senhor, eis-me aqui. E essas mulheres, esses homens deram passos de fé. E eu creio que nós temos alegrado o coração de Deus. Nós não somos super homens e super mulheres, não, viu, amados? Nós somos frágeis, sensíveis, humanos, iguais a vocês. Mas nós temos um coração disposto a servir o Senhor. E Ele vai nos usar como Ele deseja, assim como a cada um de vocês que se dispuser. Amém, amados? Obrigada. Glória a Deus, aleluia. Queridos, vocês podem se ajoelhar, nós vamos fazer uma oração ainda, tá? Pastor Walter vai estar orando, eu vou estar impondo as mãos, abençoando e consagrando ao Senhor esse ministério, amém? Você pode estender suas mãos aqui à frente. Pai, nós queremos nessa noite, com gratidão no coração, mas ao mesmo tempo debaixo de grande temor, apresentar ao Senhor Deus esse grande exército que o Senhor está levantando, para se colocarem na brecha em favor, ó Deus, não só da Lagoinha Estoril, mas por toda a região oeste, Belo Horizonte e o Brasil. Pai, eu quero consagrar ao Senhor cada um dos intercessores que aqui estão, e eu quero também, ó Deus, me colocar, ó Deus, em favor da vida deles. Eu quero, ó Deus, ser essa cobertura sobre eles, ó Deus, porque enquanto eles estiverem na brecha, eu quero, ó Deus, poder estar intercedendo por eles, para que eles permaneçam, ó Deus, neste lugar como reparadores de brecha. Ó Deus, homens e mulheres que o Senhor tem levantado para se colocar em favor desta igreja, dos ministérios aqui estabelecidos. Deus, eu coloco diante do Senhor a família de cada um desses intercessores. Eu declaro, ó Deus, em nome de Jesus, que a família desses intercessores estão debaixo de oração, estão sendo cobertos de oração. Ó Deus, nós trazemos sobre eles, ó Deus, a proteção que vem pelo sangue de Jesus, declarando que o inimigo não pode tocar na vida deles, na família deles. Pai, eu oro por esse ministério, para que palavras proféticas, ó Deus, fluam dos lábios desse ministério. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor abra a visão espiritual, para que o Senhor mostre aquilo, ó Deus, que aos nossos olhos muitas vezes estarão ocultos, mas diante, ó Deus, dos olhos espirituais dessa equipe de intercessão, o Senhor vai mostrar, o Senhor vai revelar. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor, ó Deus, possa equipar essa equipe com as armas espirituais. Ó Deus, eu oro para que em nome de Jesus, conforme a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 6, essa equipe seja agora revestida com a armadura de Deus. Sim, Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias do evangelho, ó Deus, o escudo da fé, a espada do Espírito. Que essa equipe seja agora revestida e que, ó Deus, eles sejam equipados não só no natural, mas também no espiritual. Eu oro, ó Deus, para que
no nome de Jesus, esta equipe seja estabelecida, como o Senhor estabeleceu Jeremias, com autoridade, ó Deus, para estabelecer e para, ó Deus, retirar, para, ó Deus, em nome de Jesus, estabelecer e também, ó Deus, jogar por terra aquilo que precisa ser jogado. Deus, que a autoridade do Senhor, por meio da tua palavra, venha sobre essa equipe. A autoridade que Jesus, ó Deus, liberou sobre a igreja. Eu oro, ó Deus, para que quando esses intercessores, ali, ó Deus, no lugar de oração, no seu quarto, dobrarem os joelhos e começarem a orar, que as regiões celestiais começam a se mover, que o exército celestial começa a se mover por meio da oração desses preciosos irmãos. Eu oro consagrando cada intercessor, ó Deus, ao Senhor, consagrando esse ministério que nasce na Lagoinha Estoril, para serem, ó Deus, reparadores de brecha, para serem boca de Deus, para serem, Deus, homens e mulheres que vão gerar aquilo que o Senhor deseja fazer no nosso meio, na nossa igreja, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor por essa equipe? Graças a Deus. Que Deus abençoe cada um dos intercessores, no nome de Jesus. Meus irmãos, é tão bom ver as coisas acontecendo no tempo de Deus, esse ministério nascendo. Aí no seu lugar você pode se assentar. Nós vamos fazer algo. No próximo domingo, eu quero apresentar para você mais um novo ministério da Lagoinha Estoril, né? Nós vamos fazer assim, nesse mês de novembro, cada domingo eu vou apresentar um ministério novo. Talvez você pense assim, pastor, mas tem. Está acontecendo. E é tão bom ver Deus conduzindo. Domingo que vem eu apresento mais um novo ministério, no outro domingo mais um. Nós vamos apresentando. E talvez você pense assim, nossa, eu pensei que não tinha. Tem. Deus está fazendo no nosso meio. Graças a Deus. Amém, queridos? Que bom que você veio aqui nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 35. Êxodo 35. Eu gosto muito da palavra de Deus. Olhe para mim antes de nós lermos. E eu sempre falei, Deus, o que eu quero viver é a palavra de Deus no meu ministério. É ver acontecendo o que aconteceu na Escritura. Eu tenho visto aqui na Lagoinha Estoril acontecendo o que aconteceu ali com Moisés, com a igreja. Olha aqui, Êxodo capítulo 35, a partir do verso 4, diz assim: Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedra de engaste para a estola sacerdotal, para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou: o tabernáculo com a sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas, as suas bases, e a arca e os seus varais, o propiciatório, o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da propiciação, o candelabro da iluminação, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para iluminação, o altar do incenso e seus varais, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o resporteiro da porta, a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o resporteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdote. Verso 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio
todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxeram a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, tintas de vermelho e pele de animais marinhos os traziam. Todo aquele que fazia oferta de prata e bronze por oferta ao Senhor o trazia. E todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do Senhor a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino. E todas as mulheres cujo coração os moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os aromatas, os azeites para iluminação e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Verso 30. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhos em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outro, e ele e a Aioliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenho. Vamos ler só o verso primeiro aqui do 36. Assim trabalharam Bezalel e Alioabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade, a inteligência, para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Quando eu leio o capítulo 35, eu vejo que nós estamos vivendo isso. E é tão lindo ver como que os irmãos têm ajudado. Essa semana eu cheguei aqui na sexta-feira. Sexta-feira estava aqui o Joelso lixando, e isso aqui dá um trabalhão. O Marlúcio estava lá na cozinha. Aí eles terminaram, no sábado precisava limpar, vieram os irmãos para lavar, limpar. Aí a cozinha estava toda pronta, aí chega alguém e pergunta: pastor, já tem um forno elétrico lá? Eu disse: não, então eu vou doar um forno elétrico. E tem sido assim, meus irmãos, a disponibilidade de irmãos que sabem trabalhar, e nós temos no nosso meio irmãos tão habilidosos, sabe, que fazem, que trabalham e ofertam ao Senhor por meio do seu trabalho. Outros ofertam de forma assim financeira. Quando o Senhor pediu Moisés para convocar-se a nação a fazer isso, nós vimos aqui a nação respondendo. Se você continuar lendo, vai chegar um momento que Moisés teve que falar assim: olha, já chega, porque já vai sobrar tanta coisa que vieram, e nós estamos caminhando para isso. Como Deus tem sido fiel, como que Deus tem despertado tantos corações para nos abençoar. Nós vemos que é a mão de Deus, é a mão de Deus. Tudo que tem acontecido aqui na Lagoinha Estoril, meus irmãos, é o Senhor, é o Senhor. Quando eu vejo assim, gente falando do DVD, há 6 meses atrás, eu falei com o Carlos: a gente poderia gravar os cultos. Falei com ele: lá para dezembro, no ano que vem a gente começa a fazer. Na semana seguinte chega ele com 2 câmeras para gravar os cultos. Está acontecendo, Deus está fazendo, e é muito lindo ver isso. E o que me chama a atenção é uma palavrinha que se repete por 3 vezes. A palavra do Senhor diz assim: todos traziam de forma voluntária. É esse coração que Deus agrada. Não pode ser algo forçado, não pode ser por constrangimento, tem que ser algo voluntário. Deus vai despertar o seu coração. Deus vai despertar o seu coração. Deus nunca vai olhar, meus irmãos, o valor da oferta. Deus vai olhar sempre o nosso coração. Deus vai olhar a alegria do nosso coração. Podemos dar um valor tão grande, mas com um coração triste e pesado. E podemos dar um valor pequeno, mas com um coração assim jubiloso. E Deus ama a quem dá com alegria. E eu tenho orado tanto para que seu coração seja assim, sabe, alegre. E é tão bom
ver os irmãos assim com alegria. Quando eu cheguei e vi a coifa ali, e a alegria do Marlúcio de ver a coifa instalada, eu tirei uma foto, coloquei no grupo assim, para que os irmãos ficassem felizes. Aí uns responderam: pastor, que chuveirão é esse aí na cozinha? Eu disse: irmão, não é chuveirão não, é coifa, né? Mas assim, alegria de cada etapa que tem sido cumprida, sabe? E é tão gostoso ver isso. Eu fui ali atrás agora com o Denis, falei: senhor Denis, o som está um pouquinho alto, abaixa. Aí ele falou: seu pastor, a gente precisa de um microfone lá na frente, para quando o Ministério de Louvor falar, eu ouvir. E eu falei: e aí? Ele falou: não, nós vamos arrumar esse microfone durante a semana. E é isso, sabe? É isso, igreja é isso. Isso aconteceu com Moisés, está acontecendo conosco. É a mão de Deus no nosso meio, é Deus que está fazendo isso. Que o seu coração seja encontrado assim com muita alegria em participar dessa obra que está começando. E meus irmãos, está começando algo tão grande no nosso meio. Às vezes você não pode perceber, mas Deus está fazendo algo lindo no nosso meio. Amém? Eu queria que você tomasse na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Se você não veio preparado para ofertar ou para dizimar nessa noite, no envelope ou no nosso jornalzinho nós temos o número das contas da igreja. Durante a semana você pode fazer a sua transferência, seu depósito. No próximo domingo, você coloca o comprovante dentro de envelope e vem até o altar do Senhor, consagrar o que você entregou para Ele. Se você precisar, ali atrás nós temos a máquina de cartão e você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta. Eu quero orar por você. Pai, obrigado por estar experimentando o que Moisés experimentou. Obrigado por fazer parte, ó Deus, de algo tão lindo, que o Senhor tem movido tantos corações para abençoar essa casa, abençoar essa obra. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de fazer parte desse início tão lindo desta igreja. Pai, eu oro para que o nosso coração, ele seja encontrado em fidelidade, ele seja encontrado em alegria, que o nosso coração seja um coração liberal. Eu oro, ó Deus, para que em cada conquista, em cada avanço que nós dermos como igreja, ó Deus, possamos nos alegrar e celebrar, sabendo que tudo o que estamos fazendo para o Senhor. E com alegria no coração nós fazemos. Eu quero abençoar os irmãos que têm, ó Deus, trabalhado, oferecido as suas mãos, ó Deus, o seu talento, o seu dom, para servir a tua casa. E eu oro, ó Deus, para que o Senhor, na sua infinita misericórdia e bondade, recompense cada um que tem acreditado nesse trabalho, acreditado nessa igreja, acreditado no que o Senhor começou no nosso meio. Eu oro para que essa igreja seja próspera, para que possamos ouvir grandes testemunhos do que o Senhor, ó Deus, está realizando no nosso meio. No nome precioso de Jesus. Amém e amém. Enquanto nós adoramos ao Senhor, você vai entregar o seu melhor. Eu queria convidar você ainda em pé a tomar a sua Bíblia. Você vai abrir comigo em Jó capítulo 22. Jó capítulo 22. A nossa meditação será em Jó capítulo 22, a partir do verso 21. O tema da mensagem de hoje é os benefícios da reconciliação. Os benefícios da reconciliação. Jó capítulo 22, a partir do verso 21, a palavra do Senhor diz assim: reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua casa, e deitares ao pó o teu ouro, e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro, e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus, orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes desce, então dirás, para cima, e Deus salvará o humilde. Pai, obrigado pela tua palavra. Fale ao nosso coração. Oramos, ó Deus, para que nessa noite o Senhor use o pregador com unção, com graça, apesar dele
use ele, ó Deus, para edificar cada coração aqui nessa noite. Pai, que a tua palavra seja selada em nosso coração, e que de forma alguma o inimigo venha roubá-la, tirá-la do nosso coração, mas que ela produza o fruto pela qual ela está sendo enviada, que ela cumpra o propósito já estabelecido pelo Senhor para essa noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar. Os benefícios da reconciliação. Eu quero caminhar com você, mostrando que este homem, Elifaz é um dos amigos de Jó, e Jó está vivendo aquele momento difícil da sua vida. Ele havia perdido todos os seus bens, ele havia perdido todos os seus filhos, ele havia perdido agora a sua saúde, e agora ele estava sentado sobre cinzas, vivendo uma situação tão difícil. E em meio a isso, um dos seus amigos, Elifaz, vem trazendo para Jó, ou tentando mostrar para Jó qual seria o motivo do seu sofrimento. E após tentar mostrar o motivo, ele começa a descrever as bênçãos que acompanham ao arrependimento. As bênçãos que acompanham a reconciliação com Deus. É interessante que João Batista, ao iniciar o seu ministério, ele pregou sobre o arrependimento. Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele pregou sobre o arrependimento. Os apóstolos, ao iniciarem a igreja, no primeiro sermão de Pedro, ali em Jerusalém, ele falou sobre o arrependimento. E a pergunta que precisamos fazer é: por que Deus, ele nos chama tanto a este lugar de arrependimento? É porque o arrependimento, ele traz consigo muitas bênçãos, muitos benefícios. E eu queria mostrar para você esses benefícios. O benefício da reconciliação com o Pai, da reconciliação com Deus, o benefício do arrependimento, porque só existe reconciliação se houver arrependimento. O verso 21, ele começa dizendo assim: reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Ele começa com essa palavrinha, reconcilia-te. Ele fala sobre reconciliação, essa nova aproximação de Deus. Por que precisamos de nos reconciliar com Deus? Porque o pecado nos separa de Deus. É isso que a Bíblia mostra. Isaías mostra isso no capítulo 59. Ele diz que os nossos pecados, as nossas transgressões, nos separam de Deus. O pecado nos separa de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele fala do peso do pecado. O pecado nos separa de Deus. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que vai contra Deus, é tudo aquilo que nos leva para longe de Deus. Porque precisamos de nos reconciliar com Deus. Porque muitas vezes o pecado tem nos separado de Deus. Há essa separação entre nós e o nosso Deus. E o fruto dessa reconciliação, meus irmãos, o fruto, o salário do pecado é a morte. Deus continua sendo o mesmo. Uma das coisas lindas que vemos na Bíblia é que Deus, ele não muda, Deus é imutável. E meus irmãos, como isso traz segurança ao meu coração, de saber que Deus não muda. O Deus do tempo de Moisés é o mesmo hoje, o Deus do tempo de Jesus e os apóstolos é o mesmo hoje. O escritor de Hebreus, ele fala sobre isso no capítulo 13, verso 8. Ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Como é uma segurança saber que não há variação de mudança em Deus. Ele é o mesmo. Nele não há mudança, nele não há variação. Nós podemos mudar, nós ficamos frios, nós ficamos sem fé, nós continuamos assim uma caminhada às vezes tão monótona na presença de Deus, mas Deus não, ele não muda, ele continua sendo o mesmo. Quando nós vemos o capítulo 15 de Lucas, Lucas foi muito feliz na escrita do capítulo 15. Porque o conceito que ele traz no capítulo 15, não só na parábola do filho pródigo, talvez seja mais conhecida, mas em todo o capítulo 15, ele fala daqueles ou daquilo que se perdeu e precisa ser achado. E quando nós olhamos a parábola do filho pródigo, vamos pegar ela como exemplo, porque é a mais conhecida. Aquele filho sai de casa,
sai de casa, vai para uma terra distante, gasta toda a sua riqueza com prostituição, ao ponto de parar em um chiqueiro, de desejar comer da comida dos porcos. Aquele filho, ele mudou. Quando ele saiu da casa do pai, ele começou a mudar, e essa mudança foi para pior. Mas interessante é que o pai continuou sendo o mesmo pai. O filho mudou para pior. Chegou à condição de um porco. Mas não houve mudança no pai. O pai continuou o mesmo. Quando ele cai em si, decide voltar, o pai estava lá de braços abertos esperando ele. Porque o pai não mudou. O pai continuou amando, o pai continuou com o mesmo carinho que ele tinha para o filho quando o filho estava na casa do pai. Você precisa entender isso. Você pode se distanciar de Deus, mas Deus vai continuar o mesmo. O amor dele por você não muda. O amor dele por você continua o mesmo. Ele te ama. Isso não vai mudar, mas nós podemos nos afastar de Deus. E é nesse afastamento, como filho pródigo, é que nós necessitamos dessa reconciliação. O apóstolo Paulo trabalhou muito bem esse termo, reconciliação. E eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Olha o que o apóstolo Paulo fala da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5. A partir do verso 17. Todos encontraram, amém? 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17. Ele diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Tem alguém aqui que é nova criatura? Amém. Aleluias. Mas olha o verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Quantos aqui são nova criatura? Existe um ministério que todos da igreja têm. É o ministério da reconciliação. Se você é nova criatura, se você foi reconciliado com Deus, esse é o ministério que todos da igreja têm. Talvez hoje você entrou aqui e você tem procurado saber qual é o seu ministério. Aqui está um ministério que todos têm. O ministério da reconciliação. Aí o verso 19 diz assim: a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O apóstolo Paulo, no final do verso 20, ele faz assim um apelo, ele diz assim: rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ele termina o verso 20 clamando, implorando, para que por meio de Cristo Jesus, nós possamos nos reconciliar com Deus. Paulo fala que eu e você, que somos nova criatura, fomos reconciliados com Deus. E por isso recebemos esse ministério, o ministério da reconciliação. E ele diz que não somente nós, mas o mundo inteiro foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Paulo vai trabalhar isso também no livro de Romanos. Vai comigo, Romanos, também no capítulo 5. Romanos, capítulo 5. A partir do verso 8. Romanos, capítulo 5, a partir do verso 8. Romanos, capítulo 5, verso 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós,
quando inimigos fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais agora. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Paulo ele diz assim: nós éramos inimigos de Deus. Essa é a condição daquele que não tem Cristo. Essa é a condição daquele que ainda não se dobrou diante do senhorio de Cristo. Essa é a condição daquele que está separado de Deus por causa do pecado. Esta é a condição daquele que está morto nos seus delitos e pecados. Esta é a condição daquele que está longe de Deus. Ele é considerado inimigo de Deus. Essa era a minha condição, esta era a sua condição. Mas um dia Jesus entrou na minha vida e na sua vida. E nós que éramos inimigos de Deus, nos tornamos agora amigos de Deus. Nós que éramos desconhecidos, agora nos tornamos conhecidos de Deus. Nós que éramos inimigos, fomos feitos por meio de Cristo, filhos de Deus. Ele nos deu esta reconciliação em Cristo Jesus. Éramos inimigos. Esta era a minha condição e a sua condição. Talvez esta ainda seja a sua condição, você que ainda não se decidiu por Jesus, ainda não entregou a sua vida. Talvez você esteja nessa condição de inimigo de Deus, inimigo da cruz de Cristo. Mas essa noite, Deus te trouxe aqui para te reconciliar com Ele. Para que você experimente a salvação. Para que você saia daqui reconciliado com o Senhor. O texto de Jó começa assim: reconcilia-te com Deus. Essa reconciliação vai trazer sobre nós algo. Volta lá em Jó, capítulo 22. Verso 21, ele diz: reconcilia-te, pois, com ele e tem paz. A reconciliação traz a paz. Reconcilia-te com ele e tem paz. Quantos aqui desejam paz? Paz. Shalom. Essa expressão shalom, que é traduzida como paz, é muito mais do que a nossa palavrinha no português possa expressar paz. Mas ela traz a ideia de um estado completo. Paz não é só ausência de dificuldade, não. Essa paz que Deus traz, Ele traz essa paz em meio à dificuldade. Essa paz que só Deus pode trazer. Essa paz que excede entendimento. Essa paz que Jesus, ao entrar na casa onde os discípulos estavam reunidos, Jesus diz assim: paz seja convosco. Essa paz que só Deus pode dar, só Jesus pode dar, porque Ele é chamado como príncipe da paz. Essa paz que nós podemos estar, como Daniel, dentro da cova dos leões e ter paz. É a paz que aqueles 3 amigos de Daniel teve, Cedraque, Mesaque e Abidnego, dentro de uma fornalha. Eles tiveram paz, porque o 4º homem estava com eles ali. Essa paz que não é ausência de dificuldade, mas essa paz em meio à dificuldade. Essa paz que só o Senhor pode trazer. E ele diz: reconcilia-te com Deus e tende paz. Shalom. Essa paz completa, esse bem-estar completo. Essa paz interior, essa paz com o nosso próximo. Deixa marcado em Jó 22 e volta lá em Romanos capítulo 5. E eu quero começar a ler a partir do verso 1. Paulo fala dessa paz aqui em Romanos capítulo 1. Essa paz que vem por meio da reconciliação em Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, o verso 1, Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Reconcilia-te com Ele e tende paz. Éramos inimigos de Deus. A ira de Deus deveria cair sobre nós. Mas a ira de Deus, que era destinada a mim e a você, caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. E porque a ira de Deus cai sobre Jesus, eu e você somos justificados. E nós que outrora éramos inimigos de Deus, agora temos paz com Deus. Temos paz com Deus. E essa paz só vem por meio de Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 5, vai comigo, Gálatas capítulo 5.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Essa paz que é fruto do Espírito Santo na nossa vida. É algo que é gerado pelo Espírito Santo. Quando Ele vem habitar em mim e você, quando Ele faz de mim e de você a sua morada, Ele vem trazendo esses frutos, e um dos frutos do Espírito Santo é a paz. Quando nós voltamos lá em Romanos, no capítulo 12 agora, Romanos capítulo 12, essa paz que nós devemos ter com todos à nossa volta. Romanos 12, capítulo 12, verso 18, o apóstolo Paulo diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele diz: a minha paz vos dou. Portanto, é a paz que excede a todo entendimento. É a paz que o mundo não entende. É a paz que o mundo não experimenta. É uma paz que não depende de circunstâncias. Eu tive a oportunidade, do ano passado, o pastor Márcio nos mostrou um vídeo de um pastor sendo morto ali pelos muçulmanos. E é um vídeo muito forte. É um vídeo que não caiu na mídia porque é muito forte. E eu me lembro do pastor Márcio mostrando esse vídeo. Um pastor, e ele sendo morto. Cortaram a cabeça dele com uma faca de serra. Mas algo interessante, aquele pastor enjoelhado, prestes a ser morto. E eles gravaram não só aquela execução, mas em determinado momento gravaram o rosto daquele pastor. Eu me lembrei de Estevão, sendo apedrejado e olhando para o céu, vendo Jesus se levantando no trono. E a Bíblia diz que o rosto de Estevão era como um anjo. Aquele homem prestes a ser morto. Vários homens em volta dele, com uma faca grande de serra. E você via uma paz no rosto daquele pastor. Não parecia a paz de alguém que estava enfrentando a morte. Não parecia, era impossível você pensar como alguém pode ter uma paz tão grande diante da morte. Mas você via no rosto dele essa paz, que excede o entendimento. Que o ímpio às vezes olha para o cristão em meio à luta, em meio à dificuldade, e vê essa paz que excede o entendimento. É essa paz que Jesus veio dar. E Jó diz: reconcilia-te com Deus e tende paz. Tende paz. Mas não só a paz. Lá em Jó 22, 21, ele diz assim: reconcilia-te, pois, com Ele e tem paz. E assim te sobrevirá o bem. E assim virá sobre você o bem. Quantos aqui desejam o bem de Deus sobre a sua vida? Quantos querem receber isso nessa noite? A reconciliação com a cruz, a reconciliação com Deus, traz para nós não só a paz, mas traz também este bem. A cruz. A cruz. A cruz é esse simbolismo da reconciliação entre Deus e o homem. Deus e o homem. E a reconciliação entre o homem com o homem. As duas hastes da cruz mostra a reconciliação entre o homem e Deus, e entre o homem e o homem. Essa noite é noite de reconciliação. Essa noite nós vamos daqui a pouco assentar à mesa com o Senhor. Vamos comer do pão, beber do cálice. Vamos trazer à memória o que Ele fez na cruz do Calvário, e na cruz Ele nos reconciliou com Ele. Porque cremos que as coisas vão acontecer na nossa vida. Porque cremos que vamos viver este bem de Deus. Porque fomos reconciliados com Deus. E reconciliar é voltar ao Pai. É passar pela cruz, ser perdoado. É estabelecer essa amizade com Deus. É ser novamente um com o Senhor. E vamos declarar isso daqui a pouco por meio da ceia. Que somos um com Ele.
Somos um com o Senhor. Você vai para casa hoje e vá com essa palavra, que durante essa semana as coisas vão acontecer na sua vida. Aquilo que você tanto espera, aquilo que você trabalha, eu quero profetizar sobre a sua vida. Levante a sua mão. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Esta semana será uma semana de boas novas, de boas notícias. Você verá as coisas acontecendo na sua vida. Você verá Deus trabalhando ao seu favor. Respostas que você está esperando. Eu profetizo sobre a sua vida. As coisas vão cooperar a seu favor. As coisas vão cooperar ao seu favor. Você vai experimentar este bem vindo de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Reconcilia-te com Deus, você vai ter paz e tudo virá bem. Mas aqui o verso 22 de Jó, capítulo 22, ele diz assim: aceita, peço-te a instrução, que profere e põe as suas palavras no teu coração. A Bíblia diz que fomos tomados por adoção pelo Senhor. Efésios capítulo 1, verso 5 diz assim: e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. No livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 14 e verso 15, Romanos capítulo 8, verso 14 e 15, o apóstolo Paulo escreve dizendo: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pela qual clamamos: Abba, Pai. Quem é adotado acaba ficando parecido com o Pai, pois adquire os princípios do Pai, porque adquire o jeito do Pai, porque aprende as atitudes com o Pai, porque agora ele convive com o Pai. E ele traz esse conselho para Jó. Após falar da reconciliação, dos benefícios da reconciliação, ele diz: aceita, peço-te a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Davi, ele disse: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Somos filhos. E porque somos filhos, agora precisamos andar debaixo da instrução do Pai. Precisamos andar como filhos, como Jesus andou. E Jesus disse: eu sou filho, e eu só faço aquilo que o Pai me mandou fazer. Essa obediência ao Pai. Nos tornamos parecidos com o Pai quando obedecemos a palavra dEle. Mas o verso 23 de Jó, capítulo 22, diz assim: se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. A reconciliação, ela passa pela conversão. Conversão é mudar o rumo. Conversão é: se eu estou andando nessa direção, eu vou ter uma conversão, vou experimentar uma conversão, então eu mudo de direção. Eu não sei qual direção você tem andado, qual caminho você tem tomado. Salomão diz no livro de Provérbios: há caminhos que para um homem parece ser bom, mas o final deles são caminhos de morte. Talvez você tenha tomado caminhos que não era para você tomar, mas essa noite é noite de conversão, é noite de você mudar o rumo, é noite de você mudar a direção, é noite de você reconhecer: este caminho não é um caminho para a vida, é caminho para a morte. E então converter, tomar uma nova direção. Só Jesus pode converter o nosso coração. Só Jesus pode fazer isso. E ele diz: se converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. O que é lindo no Evangelho é essa capacidade de Deus de restaurar a vida do homem. Não é à toa que ele é comparado como oleiro, aquele que é capaz de fazer um vaso novo. Ele diz: se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. O seu lugar na casa de Deus continua ali para você. O lugar na casa do Pai, o lugar do filho pródigo continuava lá. O quarto do filho pródigo, a cama do filho pródigo. O seu lugar na casa do Pai continua te esperando. O Pai não ocupou a sua vaga.
O Pai não ocupou o seu lugar continua. Jesus disse em João capítulo 14, eu vou para o Pai para preparar lugar para vocês. O seu lugar continua reservado para você. O Pai tem expectativa que você volte. O Pai tem expectativa que você volte para o lugar que Ele estabeleceu para você antes da fundação do mundo. Se você voltar, se você te converter ao Todo-Poderoso, Ele vai te restabelecer. É tão lindo ver Deus fazendo isso. É tão lindo ver pessoas que em algum momento da sua vida trilharam caminhos que os afastaram do propósito de Deus, perderam ministério, perderam famílias, perderam tantas coisas. Mas quando ele volta para o Senhor, Deus começa agora a restabelece o ministério, restabelece a família, restabelece aquilo que estava caído, aquilo que estava destruído. Deus pode fazer isso com você nessa noite. Deus pode fazer. E a parte B do verso 23 de Jó capítulo 22 diz assim: se afastares a injustiça da tua tenda. Se afastares a injustiça da tua tenda. Deixa marcado em Jó 22, vá comigo no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14. Abre que eu quero que você leia comigo, João capítulo 1, verso 14. É um versículo muito conhecido. Se afastares a injustiça da tua tenda. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz assim: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Diga comigo, Ele habitou entre nós. No grego, a palavra habitar é a palavra eskenou, que significa Ele armou uma tenda entre nós. Ele armou uma tenda entre nós. Jesus, Ele está entre nós e Ele é a justiça de Deus. E eu quero te perguntar, em qual tenda você está habitando? Na tenda da justiça ou na tenda da injustiça? Ele habitou em nosso meio. Ele tabernaculou em nosso meio. Ele armou uma tenda no nosso meio. E quando nós entramos debaixo dessa tenda, nós encontramos justiça, porque Ele foi feito justiça de Deus. Em qual tenda você tem habitado? Nessa tenda de justiça? Ou você tem habitado na tenda de injustiça? O que você tem feito da sua casa? Tem feito uma tenda onde a justiça de Deus permanece? Ou você tem feito da sua casa uma tenda de injustiça? Há algo que me chama muita atenção. É quando Jesus é julgado pelo sumo sacerdote Caifás. Todo julgamento deveria acontecer no templo. Está na lei do Senhor. O julgamento deveria acontecer no templo. Mas Caifás, juntamente com os líderes religiosos, querendo julgar Jesus à noite para que ninguém visse, Caifás então não leva Jesus para o templo, porque o templo estava fechado. Caifás leva Jesus para dentro da sua casa, o que era ilegal segundo a lei. E Caifás faz da sua casa um lugar de julgamento. Ele faz da sua casa um lugar de injustiça, porque Jesus foi julgado de forma injusta. Caifás faz da sua casa uma tenda de injustiça, aonde se levantam pessoas para mentir a respeito de Jesus. Precisamos sair daqui pensando nisso. O que eu tenho feito da minha casa? A minha casa tem sido uma tenda onde a justiça de Deus é estabelecida? Ou eu tenho feito, através das minhas atitudes, das minhas escolhas, eu tenho feito da minha casa um lugar de injustiça? Quando nós vamos para Eclesiastes, capítulo 10. Abre comigo Eclesiastes, capítulo 10. Você precisa ler esse texto. É um texto assim, intrigante, mas que fala tanto ao nosso coração. Eclesiastes, capítulo 10, o verso 1.
Eclesiastes capítulo 10, verso 1 diz assim: uma mosca morta faz todo o unguento do perfume exalar mau cheiro. Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Ele diz, uma mosca faz todo o unguento, o perfume exalar mau cheiro. Salomão é de uma sabedoria tão grande quando escreve isso. Ele diz assim, uma mosca, um mosquitinho, quando ele cai no perfume, pode ser o perfume mais cheiroso. Pode ser o perfume que você usou para vir à casa de Deus hoje, porque você quis vir sim cheiroso. Você vê como tem alguns irmãos que vêm na casa de Deus cheiroso. Paulo fala que nós temos que ter o cheiro de Cristo, a fragrância de Cristo. Mas ele diz assim, uma mosca, um mosquitinho dentro do perfume, ela pode estragar aquele perfume, ele faz aquele perfume exalar mau cheiro. Às vezes nós preocupamos com coisas tão grandes, mas não preocupamos com as moscas que estão entrando em nossa vida. Às vezes nos preocupamos com pecados tão grandes como o adultério, preocupe com esse pecado. Mas abrimos exceções para as moscas pequenas na nossa vida. Uma mosca pode estragar um perfume. Uma mosca pode fazer um vidro de perfume exalar mau cheiro. Quantas vezes, meus irmãos, têm dado espaço para isso? Deixamos a mosca do ressentimento entrar no nosso coração. Deixamos a mosca da ausência de perdão, a mosca da amargura, a mosca da injustiça, do egoísmo, do ciúme, do orgulho, da infidelidade. Talvez do ativismo de tempo. Coisas pequenas, mas que vão trazendo um mau cheiro na nossa vida. Precisamos pensar nisso. Ele disse, se afastarem a injustiça da tua tenda. Preocupamos em afastar grandes coisas, mas deixamos as pequenas chegarem na nossa vida. O que estraga, o que às vezes traz tantas consequências em um casamento, são as pequenas atitudes diárias, que nos levam a atitudes maiores amanhã. Quais as moscas que têm entrado na sua vida? Quais mosquitos que têm pousado na sua vida e você tem deixado? Situações que você deveria ter tratado e você não tratou. E talvez hoje essas situações estão trazendo mau cheiro. Ele disse, afastares a injustiça de dentro da tua casa. Saia daqui hoje com esse desejo teu, vou fazer uma faxina. Vou fazer uma faxina na minha vida. A mosca, ela só vem porque ela é atraída por um cheiro. Ela só pousa na nossa vida porque ela é atraída. E às vezes, meus irmãos, ao longo da nossa caminhada, atraímos tantas moscas que vão trazendo mau cheiro à nossa vida. E perdemos ao longo do caminho este cheiro, esse perfume de Jesus Cristo. Precisamos ter isso. Lá no livro de Ezequiel, vai comigo. Ezequiel capítulo 10, verso 20. Ezequiel no capítulo 10, o verso 20. Ezequiel capítulo 10. Não é Ezequiel capítulo 10, capítulo 20 não. Mas eu vou citar o versículo para você, acha a referência aí para mim. Diz assim, a minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram, e já não existe ninguém que levante a minha tenda e erga as lonas. Agora eu perdi a referência do versículo, mas diz assim, a minha tenda foi destruída. E ele diz, não há ninguém que possa levantar a minha tenda.
podemos caminhar e estar vivendo dessa maneira. A tenda foi destruída por causa da injustiça. As cordas foram rompidas. Já não há ninguém que levante. Já não há nenhum companheiro. Já não há demonstrações de afeição dentro de casa. As cordas foram rompidas. Já a admiração foi embora. Mas Deus pode trazer restauração nessa noite. Diga comigo, Deus pode restaurar a minha tenda. Diga, Deus pode. Quando nós vamos lá em Jó 22, Jó capítulo 22, o verso 24 e 25 diz assim: E deitares ao pó o teu ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro, e a tua prata escondida. Esse versículo mostra que não há riquezas, não há riqueza que se compare ao Senhor. O Senhor precisa estar em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. O ouro de Ofir era o ouro mais precioso que tinha. O ouro de Ofir era o alvo de todos os reis. Amanhã nós vamos ter aqui o culto CRI. Culto CRI, amanhã às 20 horas. Se você é um empresário, esteja aqui. Amanhã o Ronaldo vai estar ministrando. Na outra semana eu vou vir ministrando, falando sobre Salomão. A estratégia de Salomão para chegar até este ouro de Ofir, que era o ouro desejado. Era o ouro que todos os reis desejavam e apenas Salomão chegou lá. Mas aqui vem Elifaz dizendo para Jó que ter Deus e ter o Senhor como nosso tesouro é mais precioso do que o ouro de Ofir. Riqueza nenhuma pode substituir o Senhor na nossa vida. Riqueza nenhuma pode substituir o Senhor. O verso 26 de Jó 22 diz assim: Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Em quem você tem deleitado? Em que você tem deleitado? Talvez você tenha se deleitado nas coisas desse mundo. Talvez o que traz prazer, deleite ao teu coração, são as coisas, são as ofertas de Satanás. Mas aqui ele diz para Jó: deleita-te no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Levanta o teu rosto para Deus. O Salmo 37, no verso 4, diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Meus irmãos, hoje é dia de levantarmos os nossos rostos para o Senhor e fazer dele o nosso deleite. Levantar os nossos olhos para o Senhor. Talvez olhos de tristeza, precisamos levantar para Ele e dizer: Senhor, Tu és o meu deleite. Tu és o meu deleite, Tu és aquilo que eu mais desejo. O que tem trago deleite para a sua vida? Qual é o motivo de deleite no seu coração? Você pode hoje fazer de Deus este lugar, esta pessoa de deleite na sua vida. E falar: Deus, o meu prazer é estar contigo. O meu prazer é estar na tua casa. Faça de Deus esse deleite, esse prazer na sua vida. Meus irmãos, quanto mais nos aproximamos dEle, mais o nosso coração vai ficando apaixonado por Ele. Quanto mais experimentamos de Deus, mais queremos experimentar. Quanto mais bebemos dessa água, mais desejamos beber. Quanto mais comemos desse pão, mais desejamos comer desse pão e se alimentar do Senhor. Jovem, faça de Deus o seu deleite. Faça de Deus a razão da sua busca. Como eu tenho orado por você, jovem, para que os jovens desta igreja sejam jovens assim, que deleite no Senhor, que sejam jovens, que seja uma geração desesperada pelo Senhor. Tenha dentro de você esse desespero por Deus. Tenha dentro de você, ore e peça a Deus: Deus, faz o meu coração ficar desesperado pelo Senhor. Deseje o Senhor, queira o Senhor, ame o Senhor acima de todas as coisas. Busque Ele acima de todas as coisas. Faça dele o seu motivo de alegria. Faça dele o seu alvo.
Faça dele a razão da sua existência aqui nessa terra. Deseje ele. Ore. Peça a ele para fazer do seu coração, este coração que anseia pela manifestação dele. Peça a Deus para gerar no seu coração desespero. Peça a Deus para fazer com você o que ele fez com Davi. Davi disse: Senhor, toda a minha carne deseja o Senhor. Não era apenas um desejo, uma emoção, não era nada somente da alma de Davi. Ele diz: toda a minha carne deseja o Senhor. Peça a Deus para trazer em você o mesmo desespero que Davi diz que a corça tem. Ele diz: assim como a corça, ela anseia pelas águas, o meu coração, a minha vida, a minha carne, todo o meu ser deseja o Senhor. Ore. Talvez você ainda não tenha isso, mas comece a pedir e fala: Deus, traz ao meu coração esse desespero. Traz ao meu coração essa fome. Traz em meu coração essa inquietação. É assim que eu tenho orado, eu tenho dito: Deus, traz essa inquietação ao meu coração. Deus, faça com que nada neste mundo sacie a minha fome, a minha sede, que não seja o Senhor, que não seja a tua presença, que não seja a manifestação do Senhor na minha vida. Deseje o Senhor. Deseje o Senhor. Porque a maneira que Deus vai manifestar no nosso meio é segundo o nosso desejo, é na proporção do nosso desejo. Queira o Senhor acima de tudo. Porque quando o seu coração, meus irmãos, começar a pulsar assim, quando o seu coração começar a se mover com esse desejo de ter o Senhor, e é só quando o nosso coração estiver tomado por essa inquietação, é que nós vamos erguer os nossos olhos, e vamos ver a glória do Senhor vindo ao nosso encontro, a presença dEle vindo ao nosso encontro. É só quando o nosso coração for tomado por essa inquietação, é quando Ele olhar dos céus e ver uma igreja inquieta pela presença dEle, que Ele vai derramar da presença dEle sobre nós. Eu sonho de entrar neste lugar, meus irmãos, e ver um povo inquieto pela presença do Senhor. Um povo clamando, chorando, gritando pela presença do Senhor. Talvez você nunca viveu isso na sua vida cristã. Eu já vivi e eu sei do que eu estou dizendo. Quando uma igreja, ela deseja o Senhor, Ele vem ao encontro da sua noiva. Que o seu coração se deleite no Senhor. Que o seu coração se desespere como o coração da noiva de Cantares. Que você saia à procura do noivo. Que você venha para uma reunião como essa, procurando Ele. Se você não encontrar aqui, que você vá para a sua casa, para o seu quarto, dobre o seu joelho e diz: Senhor, eu não te encontrei no culto de domingo, mas eu posso te encontrar aqui. Se Ele não vier, que o seu desespero te faça acordar de madrugada e buscar por Ele. E se você não encontrar de madrugada, que durante o dia, as coisas do dia perca a razão para você, perca o sentido, porque você quer Deus, ao ponto dele ser o seu deleite, a sua alegria, ao ponto de Satanás colocar diante de você as bandejas dele, e isso não te chamar a atenção, porque você só quer o Senhor. Que chega o tempo de você ficar tão desesperado, ao ponto de andar pelas ruas e perguntar: aonde está o meu noivo? Aonde está a presença dEle? E aonde a presença dEle estiver, você vai atrás, porque o que você mais quer, o que mais traz deleite no seu coração, é a presença dEle. Eu creio, nós vamos viver isso. Eu creio, nós vamos viver isso. Nós vamos. Vamos, porque eu creio que nessa noite aqui tem corações assim como o meu, que querem o Senhor. São corações que esperam chegar num culto como esse, numa expectativa de Deus. O Senhor pode começar a partir daqui um grande mover. O Senhor pode derramar aqui um espírito de súplica. O Senhor pode derramar aqui um desespero pelo Senhor. Eu creio, Deus pode fazer isso. Deus pode. Ele já fez no passado. Ele está fazendo em tantos lugares do mundo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje. Aquelas pessoas que estão experimentando isso, elas não são melhores do que nós. Elas não são. E eu tenho dito: Deus, estes grandes homens que experimentaram isso,
Eles podem até ser mais talentosos do que eu, mas eu sou tão apaixonado pelo Senhor como eles foram. Faça do Senhor o seu deleite. Faça do Senhor o seu prazer. Que o seu coração se alegre de estar na presença dEle. Faça dEle o seu deleite. Faça de um momento como esse, quando você vai se aproximar da mesa dEle. Faça dEle o seu deleite. Faça. Aí vem o verso 27 dizendo assim: quando Ele é o nosso deleite. Verso 27, orarás a Ele, e Ele te ouvirás, e pagarás os teus votos. Orarás a Ele, e Ele te ouvirás, e pagarás os teus votos. O verso 28 diz assim: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando o nosso coração se deleita no Senhor, e é só quando o nosso coração se deleita nele, que nós experimentamos o poder da oração. Em nenhum momento da história da igreja, alguém experimentou o poder da oração, sem primeiro ter um coração que se deleita no Senhor. Eu poderia citar aqui tantos versículos de oração, mas hoje eu não quero citar nenhum, só te dizer isso. A oração, nós só vivemos o poder da oração quando primeiro o nosso coração se deleita tanto pelo Senhor. E nós buscamos tanto o Senhor, que a oração se torna algo comum, se torna algo normal. Passar minutos, horas na presença do Senhor é algo prazeroso, e é só assim que nós experimentamos o poder da oração. Quando o nosso coração se deleita, Ele diz assim: orarás a Ele e Ele te ouvirás. Pagarás os teus votos. Quem já experimentou um grande mover do Senhor, é algo interessante. No período de grande manifestação do Senhor, é o período de mais oração, é o período de mais votos. Eu me lembro quando nós experimentamos aqui em Lagoinha esse grande mover. Me lembro que no culto de domingo, Deus trouxe ao nosso coração de fazer um voto, de rapar a cabeça, no meio do culto. Aí procuramos, espera que tem algum cabeleireiro aqui, aí tinha, falamos, busca a máquina. E à medida do culto, um ia lá fora, e passava a máquina na cabeça, e vinha outro. E boa parte dos homens ficaram naquele dia carequinhas, assim. Interessante que meu cabelo era grande, eu falo com o Samuel, eu tinha até tupete, mas depois que eu experimentei desse voto, fiquei assim, meus irmãos. Quantos votos? Como era bom ver o pastor Márcio chegar no culto domingo e falar assim: olha, Deus me falou que é para mim andar descalço por um tempo. Ele viajando por tantas partes do Brasil, pegando avião descalço. Você via irmãs com cabelão, rapando a cabeça, ficando carequinhas. Eu não vou entrar no mérito teológico dos votos, mas era apenas esse desejo de chegar, de aproximar mais do Senhor, de estar mais na presença do Senhor, de querer mais o Senhor, e era esse ambiente, de querer mais o Senhor. Alguns vestiam roupas de pano, eram votos, mulheres ficavam sem maquiagens, não passava batom, não fazia unha, as coisas perdiam sentido, porque só havia uma busca, nós queríamos Deus. E quando nosso coração se deleita, nós oramos, nós pagamos os votos. Não é difícil, não é complicado, nós fazemos isso. O jejum não é um peso, é um prazer. O tempo de oração não é um peso, subir ao monte para orar, é um prazer estar na presença do Senhor, porque o nosso coração se deleita nele. Então ele vai terminar dizendo assim: se estes descerem, então dirás para cima, e Deus salvará o humilde. O verso 28 ele fala de projeto. O verso 28 diz assim: se projetares alguma coisa, te sairá bem, e a luz brilhará ao teu caminho. Aí o verso 29 ele diz: se estes o quê? Estes projetos, se eles descerem, se eles fracassarem,
Se em algum momento da sua caminhada você perceber que os projetos do seu coração estão caindo, estão se perdendo, você vai dizer a eles: para cima. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Eu quero terminar aqui. Ele começa falando da reconciliação. Ele vai falando dos benefícios da reconciliação. Ele chega a esse ponto que ele diz assim: olha, que o Senhor seja o meu deleite. Então ele diz: reconciliação, conversão, mudança. Que o seu coração se deleite no Senhor. Aí ele fala assim: você vai estabelecer projeto. Esse projeto vai dar certo. A luz vai brilhar no seu caminho. E se ao longo do caminho você vê esse projeto naufragando, você vê esse projeto caindo, você vai dizer a esse projeto: para cima. Se você perceber que ao longo da sua caminhada o projeto da sua vida está caindo, você vai dizer: erga-te, levanta-te, sobe. Se você perceber que o projeto da sua vida está fracassando, você vai liberar uma palavra sobre o projeto. Provérbios 24:16 diz assim: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Há algum justo aqui nessa noite? Há algum justo aqui nessa noite? Diga assim: existe. Diga: Senhor, eis-me aqui. Ele diz assim: ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor vai tornar a erguê-lo. Isaías capítulo 41, verso 3 diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que seguro pela tua mão direita e digo a você: não tema, eu o ajudarei. Aleluias, aleluias. Você pode sentir a presença de Deus neste lugar. Eu não sei qual projeto da sua vida você tem visto cair, você tem visto fracassar. Mas ele termina dizendo assim: se eles caírem, você dirá: para cima. Acho que há 2 semanas ou 3 semanas atrás, eu pedi aqui num culto para orar. Eu disse: você vai orar por coisas grandes. Depois esse irmão vai contar o testemunho. Ele me falava hoje de manhã, ele falou assim: pastor, naquele dia Deus colocou no meu coração para mim orar, porque naquela semana eu ia trocar de carro. Eu falei com a minha esposa, ela diz assim: mas nós não temos dinheiro nenhum. Ele disse: não, o pastor falou que é para orar. Deus trouxe ao meu coração. Ele falou: pastor, essa semana eu vou trazer o carro para o senhor hoje. Eu não sei qual projeto que você estabeleceu no ano de 2015, que não foi para frente. Eu não sei qual projeto que você está nele agora, mas eu quero desafiar você a orar. Eu não sei qual projeto que você um dia estabeleceu e esse projeto fracassou, e você deixou ele lá atrás. Eu quero desafiar você a orar nessa noite e a falar com este projeto: levanta-te, erga-te. Talvez você diga: pastor, mas esse projeto, ele já está na gaveta há anos. Esse projeto, ele já está adormecido. Você vai dizer àquele que dorme: levanta-te, porque a glória do Senhor resplandece sobre ti. Levanta-te. Você vai falar: com este projeto é tempo de despertar. Sonhos que ficaram parados, você vai dizer assim: olha, erga-te. Sonhos que estavam caídos, você vai dizer: erga-te. Eu quero desafiar você: feche os seus olhos. Enquanto nós declaramos uma canção, você vai fazer isso nessa noite. Você vai fazer isso nessa noite. Meus irmãos, o que nós estamos vivendo aqui na Lagoinha Estoril nesse tempo, o que Deus está fazendo, nós estamos vivendo um ambiente onde os milagres estão acontecendo, as coisas estão acontecendo. Então seja ousado nessa noite, seja ousado. Seja ousado, libere uma palavra, libere palavras. Não libere palavras em coisas pequenas, porque o seu Deus não é pequeno. Libere palavras em coisas grandes. Libere palavra diante do impossível. Diga: erga-te. Diga: para cima. Diga: levanta.
Aleluia. Leva-me bem mais perto em tua presença, em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu de tua glória. Espírito, desça agora, eu me aproximo de tua glória. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama a tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima fogo santo. Aleluia. Com seus olhos fechados, nós vamos fazer algo. Apenas você que tem um projeto engavetado, um projeto que você deixou, algo que Deus te deu e você guardou, um projeto que Deus gerou no seu coração e você pensou, é impossível que Deus faça. Eu vou orar por você, eu quero que você venha aqui à frente. E eu queria que pastor José, vem aqui, Tênis, Ronaldo, seja rápido. À medida que eu orar, estejam atrás dessas pessoas, enquanto nós adoramos. E se você está no seu lugar, meu irmão, continue orando. Espírito, desça agora, eu me aproximo de tua glória. Cobre-me com tua graça,
proclamamos a vida.